Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Mais uma vez nós estamos aqui para ler a Bíblia em ordem cronológica. Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 11. E se você tem gostado de todo esse conteúdo, dê o seu gosto. Você nos ajuda a espalhar ainda mais esse vídeo pela internet e também partilhe com outras pessoas o vídeo da Bíblia, tá bom? Para que possamos convidar mais pessoas, incentivar mais pessoas a também meditar na palavra do nosso Deus. Hoje, então, vamos dar sequência a essa meditação e, como sempre, começamos com a nossa oração. Meu Deus, mais uma vez aqui estamos para poder meditar na Tua palavra, saber a Tua vontade, entender o Teu querer. Eu peço, em o nome de Jesus, que o Senhor abra e desperte a nossa fé para a Tua palavra. Que assim seja. Amém. Versículo 1 do capítulo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E olha que interessante, né? É um exemplo, né? Assim também acontece, por exemplo, com os pais. Os pais que dão bons exemplos aos seus filhos. Mais tarde eles vão replicar a mesma coisa. Então, eles vendo que Jesus estava sempre orando, né, em secreto, ali sozinho, só ele e o Pai, então eles queriam também ter essa mesma intimidade. E eles pediram então para que eles fossem ensinados. No 2, e ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O comentário do 1 e 2 ensina-nos a orar. Um judeu aprendia desde muito cedo as escrituras, os rituais judaicos e as orações ensinadas pelos seus pais e pelos anciãos. Porém, no convívio diário com o Senhor Jesus, os discípulos perceberam que as orações dele eram muito diferentes das preces que eles faziam. Isto é, ao verem a vida de oração do Senhor, eles observaram fervor, devoção, humildade e intimidade com Deus. Por isso, um deles pediu que o mestre os ensinasse a orar. Esse pedido humilde atraiu uma surpreendente resposta do Salvador. Ele explicou que a oração não é uma prescrição exata de palavras, muito menos um método que automaticamente garante respostas, e sim uma conversa entre o filho e pai. Ou seja, as súplicas a Deus não devem conter expressões eloquentes ou repetições religiosas, mas palavras sinceras, vindas do íntimo da alma, que mostrem sede de possuir e manter intimidade com o Salvador. Muito bacana, né? Sabe por quê? Porque é exatamente o que Deus quer de mim e de você. Ele não quer uma oração bonita, porque aqueles religiosos sabiam fazer orações belíssimas, mas não tocavam a Deus, né? A boca falava, mas o coração deles estava cheio de outra coisa. Então a oração sincera é aquela que sai do fundo de dentro de nós. Se estamos tristes, vamos falar para Deus que estamos tristes. É como uma conversa, né? Então você vê lá os salmos, né? Os salmos são orações que alguém está fazendo, seja Davi ou alguma outra pessoa que escreveu os salmos, é uma oração. O comentário do 2, a parte A, Pai. Embora o Antigo Testamento mostre o conceito de paternidade divina ao ser humano, ainda não havia sido estabelecida a possibilidade de chamar a Deus de Pai nas orações. Portanto, quando o Senhor Jesus ensina os discípulos a se dirigirem ao Altíssimo, usando essa forma de tratamento, revela que tipo de relacionamento e de intimidade o homem pode ter com ele. Por isso que ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, né? Então vamos analisar. Ele falou primeiro Pai Nosso, né? E tem muitas pessoas que colocam sua religião, elas nem querem ouvir o que o outro tem a dizer. Mas acima da religião está o ser humano. E aí está aquele que dirige a sua oração ao Pai e diz Pai Nosso, né? O nosso Pai. Nem todos podem dizer isso. Por quê? Porque nem todos são filhos de Deus, são criaturas. O mundo se engana dizendo todos são filhos de Deus, mas
Só é filho de Deus quem nasceu de Deus. Quem não nasceu de Deus ainda é criatura, nascido da carne. Você é nascido do seu pai, da sua mãe. O que você carrega? As características dele. E se eles não são convertidos, por exemplo, eles estão no pecado. Então você carrega o pecado. Então quer dizer que se meus pais forem convertidos, eu também sou? Não. Você continua ainda com o pecado original de Adão e Eva, né? Adão pecou, a geração seguinte pecou, a outra pecou, eu pequei, você pecou, todas as nossas gerações pecaram e vamos pecar. Por isso Jesus morreu na cruz, levando os nossos pecados, mas acima de tudo também nos dando condições de nascermos de novo. Então ele fala Pai Nosso e indica onde ele está, nos céus, santificado, né? Quando é que nós santificamos o nome dele? Quando nós damos bom testemunho, né? O nosso testemunho agrada a Deus, faz Deus sentir prazer em nós. Quando nós falamos dele, quando nós mostramos ele através do nosso caráter, das nossas atitudes, então nós o glorificamos e o santificamos. Eu santifico a Deus na minha vida. Quando? Quando eu ando em santidade. Deus disse para Abraão, né? Anda em minha presença e ser perfeito. Né? Ser perfeito não é que você não vá cometer erros mais. É impossível. Nenhum ser humano está livre de cometer erros. Ele vai cometer. Então, santificar é você andar na presença de Deus e ser perfeito como Ele é perfeito. E Ele fala, venha o teu reino. Eu acho isso tão forte na oração do Pai Nosso. Por quê? Porque se vem o teu reino, o reino de Deus, então é porque existe outro reino. Esse mundo, ele está mergulhado num reino, mas é o reino deste mundo, o reino das trevas. É diferente do reino de Deus, né? Onde a vontade de Deus é feita, onde há o prazer, a alegria, a bênção. Mas enquanto houver esse reino, o reino das trevas, não tem como a pessoa conhecer a Deus através dele, né? O reino das trevas constitui fazer a sua própria vontade e, claro, se é a vontade da carne, vai agradar ao rei dessa terra, né? Seja feita a tua vontade. E aqui é onde muitas pessoas tropeçam. Elas gostam do Pai Nosso, mas aqui é onde há um tropeço muito grande na vida de muitas pessoas. E por quê? Porque quando ela fala seja feita a tua vontade, no fundo, ela quer que seja feita a vontade dela, né? Quantas pessoas que a vontade dela é destruir o seu próximo, é possuir a pessoa do próximo, né? A inveja, enfim. Então, quando nós priorizamos e queremos a vontade de Deus, nós ignoramos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Bom, a vontade de Deus seja feita hoje na terra, como ela foi no céu. Se você for lá em Apocalipse, você vai perceber que houve uma batalha no céu, dragão e os demônios, que são Satanás e os demônios, que se rebelaram contra Deus, eles foram expulsos do céu. Quer dizer, eles foram mandados embora daquele lugar. Então, quando isso aconteceu, o céu voltou a ser o céu. Então, a vontade de Deus foi feita e foi expulso. E não se achou lugar para ele lá nos céus. Então, o diabo, ele luta hoje para achar, por exemplo, lugar na sua vida, na minha. Né? Ele olha para o nosso corpo mortal, nosso corpo, nossa matéria, ele olha como uma morada física nesse mundo. Então, para o diabo se manifestar esse mundo, ele precisa de um corpo. Então, ele usa o nosso corpo. Ele não vai usar mais o meu. Um dia ele já usou, mas hoje não usa mais. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e meu corpo agora é templo do Espírito Santo. E ele continua no 3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Quer dizer, o pão, né, a necessidade diária, seja ela física, né, material, do que você precisa, mas sobretudo o espiritual. Porque a palavra de Deus é o pão que nos alimenta. Mas ele falou, dá-nos a cada dia. Quer dizer, a pessoa que não está preocupada com amanhã, porque ela sabe que o Deus que ela serve vai providenciar o para hoje, vai providenciar o de amanhã e depois, sempre terá. No 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Então,
Vamos analisar bem o versículo 4, né? Perdoa-nos os nossos pecados. Então, eu tenho pecados contra Deus. Né? O pecado do ser humano. Por exemplo, uma criança que já nasce hoje, ela não fere ninguém, ela não maltrata ninguém, ela não carrega nenhuma mágoa. Quer dizer, o coração dela está limpo, está tudo certo com ela. Uma criança inocente, né? Ela não tem percepção do certo e errado. Ela é como o Adão e Eva no jardim, no paraíso, né? Ela não tem a concepção do certo e errado. Mais tarde ela passa a ter, é verdade. Mas mesmo uma criança, ela já nasce com pecado. Por quê? Porque é o pecado que vem do ser humano passando, é como se fosse uma genética, vamos dizer assim, a genética do pecado. Então, infelizmente, isso já está em nós. Então, só o sangue de Jesus para mudar, para nos perdoar. Qualquer criança que morre, né, antes dessa fase do conhecimento do bem e do mal, ela morre salva, porque ela não tinha esse conhecimento, então ela é ainda pura. Então ele fala, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então, se você me ferir, se você me maltratar, se você cometeu uma injustiça contra mim, então você criou uma dívida para comigo, né? Porque você me feriu. Mas eu não posso carregar nenhuma mágoa a seu respeito. Porque se eu carregar uma mágoa, um sentimento e não te perdoar, eu também não sou digno do perdão de Deus. Porque muito maior ofensa eu cometi contra Deus do que você tenha cometido contra mim. Então ele fala, não nos conduz à tentação. A tentação, nós somos tentados não além do que nós possamos suportar, mas livra-nos do mal, porque só Deus pode livrar-nos daquilo que não vemos. No 5, disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. O comentário diz assim, o amigo importuno é aquele que a qualquer hora se vê no direito de incomodar o outro até conseguir o que deseja ou precisa. Embora o exemplo contado pelo Senhor Jesus mostre certa inconveniência por parte de um dos personagens, ele ensina que podemos agir da mesma forma com Deus. Isto é, podemos não apenas pedir o cumprimento das suas promessas, mas também persistir, até que elas se realizem. Quando há perseverança em nossas orações, mostramos a nossa plena dependência do Altíssimo. Isso lhe agrada de tal forma que nos atende. No entanto, é preciso saber que ele ouve as orações fundamentadas na sua vontade, feita com fé, em nome do seu Filho Jesus. E é aqui que nós estamos sendo ensinados agora a perseverar. Porque quantas pessoas, por exemplo, elas começam com muita fé, com muita garra uma coisa, mas não vão até o final. Por exemplo, na Igreja Universal nós temos correntes de oração, seja na sexta, seja numa quinta-feira, numa terça, na segunda. São reuniões que chamamos de corrente, né? Quer dizer, nós fazemos X dias, né? X sextas-feiras. Por exemplo, 7 sextas-feiras de tal propósito. Então, durante aquele período, às vezes a pessoa vai 1, 2, 3, 4, desanima. Então, o desânimo vai vir, ele vem para mim, vai vir para você. Mas o que nós não podemos deixar? Ser vencidos, né? Vencidos pelo desânimo, vencidos pelo cansaço, vencidos pela dúvida. Nós temos que ser mais fortes. Então, esse versículo aqui está ensinando exatamente isso. A não olharmos para a dificuldade e aceitarmos ela como normal, comum, mas perseverarmos para mudar essa situação. Lá no 9, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha que coisa linda, né?
Olha que ensinamento. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, primeiro ele fala pedir, né? Quantas vezes nós vamos até a presença de Deus e também pedimos, mas por vezes não tem resposta, né? Não vem a resposta, mas ele diz, buscai. O que eu busco? Eu busco na palavra, busco na oração, no jejum, nas correntes, na minha igreja, em casa, de madrugada, quando eu dobro meus joelhos, quando eu oro, quando eu estou ali na presença de Deus, né? Estou buscando. E ele fala, buscai e achareis, eu vou achar. Então, eu tenho que perseverar, né? Não é porque eu pedi, fechei meus olhos, pedi que já tem que aparecer. Deus não é o gênio da lâmpada, né? Que a pessoa esfrega lá e ele sai e você faz 3 pedidos e eles se realizam na hora. O ser humano ele é muito imediatista, né? Ele quer tudo para já. E com Deus não é assim. Deus sabe o momento certo para dar. E ele fala, batei. Então quer dizer, a pessoa está ali batendo. É como aquele que foi lá no vizinho, ele falou, não me incomode, mas ele continuou batendo. Quer dizer, abrir-se-vos-á. Então, sua vez, sua hora vai chegar. Quando chegar, você tem que estar pronto, né? Primeiro, por exemplo, uma pessoa que chega hoje na igreja com a vida sentimental dela completamente destruída, um exemplo. E ela já quer uma outra pessoa. Imagine que ela está lá, né, pedindo, meu Deus, eu quero ser feliz no amor, eu quero uma pessoa, e ela busca isso, ela bate. Quer dizer, será que ela está pronta já para um novo relacionamento? Porque às vezes a pessoa acaba de deixar um relacionamento, está ferida por ele e já inicia outro e fere de novo. Então, às vezes a pessoa tem que ter um momento para cura, né? Então, tudo tem um tempo certo. Às vezes, você está agora na igreja e você tem que se curar. Tem que curar o seu coração dessa ferida, lavar seu coração, buscar ser uma pessoa de Deus para que Deus possa realizar o plano dele em você, né? E ele diz lá no 10, porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então aqui está o segredo, né? Porque qualquer, quer dizer, ele não restringiu a uma pessoa, a outra, né? Ele falou qualquer pessoa que pede vai receber, né? Que busca, acha, e quem bate vai se abrir. Então mantenha firme a sua perseverança na fé, porque você vai ser respondido. Mas primeiro, lute para você ser. As pessoas elas querem, se preocupam muito em mostrar para os outros, mas mostre para Deus. No 11, e qual pai de entre vós que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará para o peixe uma serpente? Então, ele está fazendo uma comparação, né? Por exemplo, se o filho pedir pão, né? O amor do pai, da mãe pelo seu filho é um amor que não espera nada em troca. É um amor genuíno, né? É como o amor de Deus por nós. Ele não espera receber nada em troca. Ele dá, ele se dá. E ele fala, e quando ele pede um pão, lhe dá uma pedra. Não, nenhum pai faz isso, né? Ou pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Olha só que extremos, né? Mas isso para que você possa compreender. Aí 12. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, olha que lindo, né? Aqui Jesus está tratando com respeito ao Espírito Santo, né? Então, tudo isso que ele mostrou, né? As necessidades, a busca do ser humano pela necessidade que ele tem, ela é suprida quando ele recebe o Espírito Santo. E aí eu me pergunto por que o ser humano ele resiste tanto a buscar e receber o Espírito Santo, se é através do Espírito Santo que vai vir todas as bênçãos para a vida dela. Então, se você ainda não tem, busque, né? Cada um sabe. Como que eu posso saber se eu tenho ou não o Espírito Santo? Ele testifica, quer dizer, ele dá uma certeza para você, dentro de você, que você o tem, né? E receber o Espírito Santo não é um evento sobrenatural que acontece, que você caia no chão, você fica fora de si, sua mente é transformada. Não, nada disso. É uma entrega. Quando você tem essa experiência, natural que você venha chorar, porque é um momento muito marcante na nossa vida, né? Por exemplo,
O dia em que eu tive esse encontro com ele foi um dia que ficou muito marcado para mim, né? Eu me lembro muito bem. Então, esse encontro real, verdadeiro que nós temos com ele é a base que vai nos sustentar por toda a vida, né? Então, não é um choro, não é uma emoção, não é uma alegria tão somente. Ela está presente, mas não é isso. É você realmente ter encontrado o Senhor Jesus, aquele que morreu por você na cruz. Porque a alegria que eu tive naquele dia, né, de ter encontrado o meu Senhor Jesus, não me trouxe sustento no dia que eu passei pelas tribulações, mas digo para você que o Espírito Santo dentro de mim me trouxe. Então, é isso que você precisa priorizar. Se não há certeza, busque ter na palavra, em Deus, nas reuniões de quartas, domingos, na igreja, quando nós buscamos o Espírito Santo, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.